A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo. 1 Samuel 25, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 3 que diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era ela mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostadas e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados e o pôs sobre a jumento. Amados irmãos, esse versículo veio ao meu coração nesta noite. Nós vamos compreender aqui uma história que vai falar de uma mulher chamada Abigail, e a palavra diz que ela era de grande sabedoria, né? Além de ser muito bonita. Mas ela era casada com um homem que tinha um nome Nabal, e o nome Nabal significava maligno, ele era do mal. E ele não só tinha o significado do nome, ele era mal mesmo. E nós vamos compreender que o rei Davi faz um pedido a ele, manda servos, né, para pedir para que ele os alimente, porque eles estavam precisados, eles estavam necessitados de alimento ali naquele momento, naquela hora. E Nabal fala: não, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele não quis nem saber, em outras palavras, né, não ajudou. E os servos vão até Davi e falam: olha, nós pedimos a ele, mas ele não quis ajudar. E isso levantou uma grande fúria, né, em Davi, porque Davi tinha ajudado os criados, os servos de Nabal, tinha protegido as ovelhas. E ele ainda falou: olha, se você perguntar para os seus servos, eles vão dizer que eu ajudei eles, então, por favor, me ajuda, né? Estou aqui parafraseando, mas mesmo assim ele não quis saber, né? E não ajudou. E por causa disso, Davi decidiu que ele estava com 600 homens. Ele decidiu pegar 400 homens, deixar 200 cuidando das suas coisas, e 400 homens estava indo para a casa de Nabal para ali matar todos os homens, porque ele não foi atendido. Louvado seja Deus. E nós vamos compreender que Davi decidiu e já estava fazendo, já estava indo ao encontro da casa de Nabal. Só que sua esposa Abigail não estava sabendo dessa situação. Mas o servo que estava com eles no deserto, que viu os homens de Davi cuidar, né, das ovelhas, e nenhuma delas se perderam porque eles auxiliaram eles ali, ele veio até ele e falou: olha, o rei Davi está vindo aí e ele vai matar todos os homens. Ele já decidiu, inclusive já está vindo, e eu estou comunicando a senhora porque não tem quem fale com seu esposo, né? Estou aqui parafraseando, porque ele é muito mau, ele não dá ouvido no que a gente fala, então eu estou falando com a senhora, né? E ela, quando fica sabendo disso, ela se posiciona, né? Usa de sabedoria, prepara ali vários alimentos, coloca no jumento e manda, né, que os criados vão na frente dela. E nada falou para o seu marido, porque sabia que se falasse para ele, ele não ia, ele impedir, né? E ele impedindo seria a sentença de morte para todos eles. Mas ali, com essa ação, com essa atitude, nós vamos compreender que essa mulher, ela salva, né, a família dela, ela salva ali a casa dela, os servos dela. Usou de grande sabedoria. E a gente percebe que ela era uma mulher que tinha temor a Deus, porque ela se apresenta diante de Davi, dizendo que não queria que ele manchasse as suas mãos de sangue, para que isso não pesasse sobre ele, né? Porque ela queria que ele a ouvisse e que ela o atendesse, né? Ela fala assim para ele: ó, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme do meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então, ela fala do Senhor, fala de Deus para ele. Então, a gente vê que ela era uma mulher que servia a Deus, ela temente a Deus, e fez Davi lembrar que tudo que se planta nessa terra se colhe.
Louvado seja Deus. E essa mensagem, ela vem falar exatamente acerca disso, irmãos e irmãs. É necessário. Eu não sei se você está passando por uma situação desse tipo, onde o seu esposo é ruim, onde ele, né, não deixa fazer o bem e não quer fazer o bem. E muitas das vezes se levanta contra, né, aquilo que você quer fazer, que é certo. Mas a gente percebe aqui que ela usou de sabedoria para não falar para ele e fez o que era certo diante de Davi para poder salvar, né, a família. E muitas das vezes nós temos que ter esse direcionamento. E a sabedoria, quem dá é o Senhor. Por isso, nós vamos compreender que ela era uma mulher de entendimento e ela tinha a sabedoria do Espírito Santo. Com certeza, essa mulher, ela vivia e tinha uma vida de oração, de presença, porque senão ela também seria igual ao seu marido. E ela era totalmente diferente. Nós vamos compreender que essa situação de morte, glória a Deus, não intimidou ela. Ela se posicionou, fez o que era certo e resolveu o problema, até mesmo sem o marido saber. Quantos problemas que vêm na nossa mão, né, no nosso dia a dia. Louvado seja Deus, da mulher. E ela tem que buscar sabedoria em Deus para poder resolver. Situações dentro de casa, situações que às vezes, por falta de sabedoria, a casa vem perecer, a casa vem cair. Mas o Senhor, com esta palavra, Ele está dizendo: busque sabedoria em mim. Busque porque eu tenho para dar sabedoria. Eu dou entendimento e eu também dou direção. E eu também não deixo perecer. Porque quando nós vamos diante daquele que pode resolver e que pode perdoar, porque aqui na história, se a gente for avaliar e espiritualizar o texto, nós vamos ver que Davi, entre aspas, é um tipo de Deus, né? Ele tinha o poder naquela época de matar e deixar vivo. Louvado seja Deus. E hoje, trazendo para a nossa história, nós sabemos que o nosso Deus também faz isso, né? Ele faz o que for necessário para dar vitória a um servo, a uma serva. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua situação. Não estou dizendo aqui para você orar ou fazer algo para que Deus venha matar ou destruir, não. Estou aqui para que você tenha sabedoria em Deus para tomar o posicionamento certo, para você fazer o que é certo. Por quê? Porque quando nós fazemos o que é certo, irmãos, quando nós decidimos fazer o que é certo diante de Deus, Ele vai pelejar por nós, porque nós vamos entender pela história que quando ela vai no outro dia, quando o marido já não está mais bêbado, e comunica a ele que aquela atitude que ele teve errada ia trazer desgraça para a família, ia trazer morte para toda a família dela e para todos os criados, ele ficou em choque, ele teve ali, passou mal, ficou paralisado, o texto diz. Louvado seja Deus. E passou-se 10 dias, né? O texto diz que Deus o recolheu, Deus, vamos dizer assim, matou ele. É o que o texto diz, né? Deus tocou nele. Então nós vamos compreender que quando nós tomamos o posicionamento certo, Deus, ele vai trabalhar em favor dos seus. Ele vai fazer exatamente o que for necessário para que você seja beneficiado, para que você seja alcançado e para que a sua casa não venha sofrer danos por causa de alguém que não quer ter um coração que agrade a Deus ou que venha fazer o que é certo diante de Deus. Porque veja bem, Davi chega a comentar no texto que ele estava recebendo o mal com aquilo que ele fez de bem. Por quê? Porque ele ajudou os servos, ele ajudou a cuidar das ovelhas ali no deserto. E ele achou, né, que ele ia ser beneficiado, que ele ia receber água, ele ia receber pão, ele ia ser bem recebido ali na casa de Nabal. Mas ele recebeu ao contrário. Por isso é que ela pede: coloque a culpa em mim, mas por favor não faça isso, né? Então, muitas das vezes é necessário a gente se humilhar, irmãos. Muitas das vezes é necessário a gente descer. Porque geralmente os casamentos não funcionam. Geralmente o atrito vai adiante. Geralmente a contenda, a briga, os gritos, as situações acontecem. É porque geralmente a mulher, ela fala quando não é para falar.
E Deus com essa palavra está dizendo que ela se calou. Ela não falou nada para ele durante o tempo em que ele estava se embriagando, durante o tempo que ele estava ali na festa, o esposo dela. Mas esperou ele melhorar no outro dia. Então Deus aqui com essa palavra ele está dizendo assim, ó, não faça nada com o sangue quente, não faça nada para que a contenda venha aumentar, mas faça como Abigail, mulher que resolveu, sem contenda, sem confusão, e Deus a abençoou. Deus a abençoou por causa disso, livrando ela, a casa dela. E Deus, nesta palavra, está dizendo: é necessário você só falar quando for necessário. Porque quando não for necessário, cala-se e deixa a minha mão trabalhar. Porque Deus trabalhou. Ah, mas eu não vejo. Deus trabalhou aqui nessa história. O silêncio dela fez Deus trabalhar em favor dela, quebrando o coração do rei, que ia com toda a fúria para poder destruir a casa dela. E no outro dia, com o posicionamento dela em contar, já que o marido já estava ali, são para ouvir o que era certo. E ele não teve tempo nem de questionar, porque ali ele sofreu um ataque e ficou paralisado. Veja bem. Então a gente vê Deus trabalhando aqui. Louvado seja Deus, porque aqui não era tempo da graça, era tempo da lei. E nós conhecendo a história, irmãos, nós sabemos que aqui na época da lei era na hora, Deus tratava na hora. Louvado seja Deus. Mas, irmã Inês, eu estou passando por uma situação que é parecida. Meu marido não presta, meu marido é grosseiro, ele é estúpido, ele me bate. E o que Deus diz para você nessa noite é que continue a orar. Vai orando. Porque eu conheço história, irmãos. Conheço histórias de mulheres que oraram e Deus trabalhou em favor delas. Deus trabalhou. Deus pelejou. Deus entrou e deu a solução. E o que eu quero dizer com essa palavra é que diante de Deus existem saídas para todos os problemas. Mesmo que o que você está passando é uma situação de morte. Se você descer na presença de Deus, se você fizer o que é certo diante de Deus, Deus ele vai te dar a vitória. Você crê nisso? Eu creio que é assim que Deus faz, amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Abençoa mais alguém.